Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 538 do programa Espírita Semear. Nesse encontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje a seguinte programação: Semeando o Evangelho, com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 20, com o tema Vulnerabilidade. Valquíria Araújo, no quadro A Vida no Mundo Espiritual, comenta sobre o processo do desenvolvimento mediúnico a partir das experiências relatadas pelo espírito André Luiz. Vamos conferir? João Alves, no quadro Instruções dos Espíritos, traz a mensagem Os Superiores e os Inferiores, assinada pelo espírito François Nicolas Madeleine e Cardeal Morlot, de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacando quais os comportamentos esperados para quem está em condição de comando na condução de pessoas ou de ser conduzido por uma autoridade. Vale a pena conferir. O tema de hoje, do Minha Nada Mole Encarnação, com bom humor e leveza, é Eu Não Vejo Gente Morta. Vale mais a pena ainda conferir. Também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Então você já sabe, fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho, com José Queiroz. Vulnerabilidade. Mas ele, respondendo, disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Marcos, capítulo 14, versículo 20. Na primeira parte, mas ele respondendo, disse-lhes: É um dos 12. Ora, ao responder, ele nos ensina que toda pergunta está suscetível de resposta. Apontando ser um dos 12, não só coloca em processo de autoanálise todo o seu grupo, convoca-nos também à manifestação da humildade pelo reconhecimento pessoal de que, sem distinção, todos portamos deficiências a desafiarem a capacidade de persistência no empenho da renovação. No caminho das experiências, toda criatura arrasta seus ideais, seu grau de determinação, seus pontos fracos. O encaminhamento dos fatos deixou todos indistintivamente sob análise consciencial. Sábia, portanto, a estratégia do mestre, não para instaurar insegurança, mas sim para proporcionar condições de levantamento íntimo quanto ao rendimento do processo educativo e aferição quanto à soma de reflexos de natureza inferior que ainda nos assediam a marcarem tristemente o espelho da alma, pelos padrões de infidelidade frente aos ensinos que, como aprendizes, temos recolhido dele a cada momento. E por fim, que mete comigo a mão no prato. Antigamente, tirava-se o bocado diretamente do prato. Prova de intimidade já era o participar da mesa. De meter a mão no prato com ele, ao mesmo tempo, evidenciava maior familiaridade. Temos, nas linhas de evolução, aproximações que variam de natureza e de intensidade.
No grupo a que nos vinculamos, possuímos aqueles a quem nos ligamos de forma estreitada nos alicerces da afetividade e das experiências passadas. São estes os que integram o círculo mais próximo, ou seja, os que alimentam dos mesmos pensamentos e propósitos a meterem as mãos no mesmo prato. Se tais agrupamentos, bem sintonizados no amor, podem muito realizar, é daí também que podem surgir, na ausência da compreensão e do respeito devido a cada um, os mais complexos quadros de sofrimento e desilusão. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Você está convidado para um momento de reflexão e transformação. De 29 a 31 de agosto de 2025, acontece o Seminário Espírita Paraibano, com o tema Tempo de Autoencontro. O evento traz presenças confirmadas de grandes nomes como Alexandre Fontoura, Joédila Rodrigues, Maíse Braga e Rossandro Klinge, e será realizado na Federação Espírita Paraibana, em João Pessoa. O seminário é uma oportunidade ímpar para a conexão consigo e com os ensinamentos espíritas. Garanta já a sua inscrição. Mais informações no site da Federação Espírita Paraibana. Não perca! Semeia sempre no caminho do bem. A vida no mundo espiritual, com Valquíria Araújo. Olá, prezados ouvintes. É um prazer retornarmos para continuar tratando sobre o tema A vida no mundo espiritual. A questão de hoje aborda o desenvolvimento mediúnico. Gostaríamos de tratar em especial do nosso comportamento nas reuniões mediúnicas. Vemos criaturas candidatarem-se à presença em tais reuniões. Desejam e manifestam a vontade de estarem em contato mais restrito com os benfeitores desencarnados nestes momentos. Buscam a todo custo entretecerem conversações e entabularem questionamentos aos espíritos. Mas será que estamos realmente preparados para esta prática? Será que realizamos o asseio físico, mas principalmente mental, para estarmos neste trabalho? Buscamos a resposta daquele que se tornou o nosso repórter do mundo espiritual. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, em destaque no seu capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Começamos por trazer o significado de mediunidade que o Espírito Alexandre nos esclarece no referido livro. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade.
convertendo-a no ministério ativo do bem. Ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, falando da matéria e do espírito, integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras. Sabe, amigos, achamos por bem trazermos este compilado de esclarecimento acerca da mediunidade, pois os médiuns não só são médiuns nas reuniões mediúnicas. Somos médiuns 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. A mediunidade nos acompanha onde quer que estejamos e fazendo o que quer que façamos. Também, médium não somente é aquele descrito na forma clássica nos livros espíritas, mas todo aquele que entabula conversações e recebe as percepções das emanações mentais, sejam de outros encarnados e também desencarnados. São as famosas vibrações que trocamos uns com os outros, as conversações que entabulamos muitas vezes sem nem percebermos e que se estabelecem mente a mente. Esta introdução serve para destacarmos o pensamento que surge em sequência. Estamos todos preparados para participarmos de uma reunião mediúnica? Pensamos que a grande maioria de nós responderá que sim, justificando que a criatura trabalha pelo seu desenvolvimento mediúnico à medida que realiza trabalhos mediúnicos. Que não poderemos esperar que a criatura esteja perfeita para realizar o trabalho e que o próprio Jesus afirmou que os sãos não precisam de médico. Marcos, capítulo 2, versículo 17. É verdade, amigos. Mas também aprendemos com o instrutor Alexandre sobre um outro tipo de preparação para a realização de trabalho. Falamos do jejum moral. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem viver. André Luiz faz a pergunta que todos nós faríamos se estivéssemos diante de tal esclarecimento. Pergunta: por qual motivo, então, não dizer tudo isso aos encarnados que participam das reuniões mediúnicas? Em síntese, Alexandre informa que a criatura está no processo de aprendizado e que a mudança não ocorre de um momento para o outro. Complementa esta informação dizendo-nos que gradativamente compreenderemos que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Esta conversa entre André Luiz e Alexandre surgiu em virtude da análise instrutiva sobre a participação daqueles que ali se reuniram para a prática mediúnica. Viu-se o que havia consumido substâncias alcoólicas com o aparelho gastrointestinal ensopado de aguardente, trazendo prejuízos para outros órgãos.
o que se encontrava perturbado pela prática desequilibrada sexual, sendo envolvido por aluviões de corpúsculos negros a transitarem por todo o aparelho genésico. E, por fim, aquele que utilizou de forma desordenada da alimentação, trazendo em todo o aparelho digestivo dilatações e modificações. Em todos, detectava-se o desequilíbrio físico e espiritual. Para nos candidatarmos à realização de algo, necessitamos nos capacitar para poder bem realizar. A boa vontade será o início do desenvolvimento do trabalho, mas o trabalho só perdurará com a modificação íntima, a persistência e a disciplina. Não será um ato realizado do dia para a noite, mas ocorrerá uma mudança paulatina de comportamento e assim estaremos prontos para a boa realização do trabalho. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. Até a próxima. Semeando bem todas as semanas, junto com você. Programa Espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Ser jovem é ser feliz, é não ter medo de errar. Há sempre uma esperança para se recomeçar. Tão cedo às paixões, não é bom se apegar. Os caminhos são incertos, não se deve apressar. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é caminhar pelos campos, pelas matas, respirar o ar que seja puro pra viver, vivendo as emoções de um mundo bem melhor, em paz com a consciência, estagiando no amor. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Ser jovem é ser feliz, se entregar e estudar para entender que o mundo é bem melhor de se viver. Não somente eu e você. Não somente eu e você.
sem destino. Mostra-me a direção. Pega na minha mão e vai, me leva onde eu não posso ir. Sozinho não sou nada sem ti, ó meu Senhor, e traz ao meu coração tão sofrido a compreensão que o caminho está no Deus que habita em mim. E sim, se a dor bater na minha porta, não vou me desesperar. Desertos aparecem na minha vida para me edificar. Não vou reclamar, só agradecer. Vou me transformar no melhor que posso ser. Não deixe o amor pra depois. Usa teus dons com coração. Todos temos uma missão. Ninguém está aqui em vão. Não deixe o amor pra depois. Usa teus dons com coração. Todos temos uma missão. Ninguém está aqui em vão. Não deixe o amor pra depois. Usa teus dons com coração. Todos temos uma missão. Ninguém está aqui em vão. Não deixe o amor pra depois. Usa teus dons com coração. Todos temos uma missão. Ninguém está aqui em vão. Fortalece a tua fé, acredita no Senhor. A família é o bem maior que Deus te presenteou. Pare para agradecer, sinta a força do amor.
faça do seu coração a morada do Senhor. Se o Pai edificou, nada pode destruir. Não desista do que você construiu até aqui. A harmonia do seu lar vem de dentro de você. O que Deus uniu e não vai se acabar. Está em tuas mãos. Toda felicidade está diante de você. Não desperdice o que o Senhor veio te oferecer, porque te ama e sempre quer o melhor pra ti. Agraciado és pela família e pelo lar que você conquistou. Basta somente acreditar na força do amor, todo esse amor que está guardado em você. Está em tuas mãos. Toda felicidade está diante de você. Não desperdice o que o Senhor veio te oferecer, porque te ama e sempre quer o melhor pra ti. Agraciado és pela família e pelo lar que você conquistou. Basta somente acreditar na força do amor, todo esse amor que está guardado em você. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Ser Jovem, com o Grupo Acorde, Ninguém Está Aqui em Vão, com o Grupo Infinito Bem, e Família, o Bem Maior, com o Grupo Sol em Si. Semeando a paz e a tranquilidade em sua alma. E agora com vocês, Instruções dos Espíritos com João Alves. No item 9 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma mensagem muito importante sobre os superiores e os inferiores. Essa mensagem é assinada por François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, em Paris, 1863. O conteúdo dessa mensagem é mostrar a relação que há quando alguém está numa posição de comando, de coordenação, de direção, de chefia, em relação aos seus subordinados e como deve ser o comportamento dessa pessoa que tem autoridade. Assim como também na mensagem se fala qual deve ser o comportamento esperado de alguém que é o subordinado, que se põe temporariamente numa condição de inferior. Então, começando pela questão principal aqui da autoridade, os espíritos vão dizer que essa autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, veja só, Deus nos põe uma prova, uma missão, quando nos dá uma riqueza ou uma autoridade. E a gente vai prestar contas a Deus no final desse processo. Então, a primeira coisa é essa: não existe autoridade que não seja conferida por Deus. Não existe um direito legítimo herdado pelo sangue ou coisa do tipo que suplante a vontade divina. E nenhum de nós pode pleitear esse poder absoluto sobre a terra como se a gente tivesse uma autoridade que superasse o próprio Criador, né? Embora muitas pessoas, sobretudo no âmbito político, que se tornam ditadores, né, que se tornam perseguidores, se acham numa situação diferenciada e que podem ter mandos e desmandos ao seu bel prazer, né? Isso é uma ilusão de uma visão materialista, mas que pela compreensão espiritual a gente entende que quem assim age comete graves falhas e irá responder pelos seus atos. Então, eles dizem aqui no texto que mesmo a pessoa sendo, né, um grande potentado na Terra, ela pode, por uma situação simples como uma doença ou outra,
perder todo esse poder. Não é um privilégio inerente às suas personalidades, como eles dizem aqui. A ninguém cabe dizer que uma coisa pertence, nem o nosso próprio corpo nos pertence, a gente não tem domínio sobre ele, imagine sobre uma autoridade. E aí eles vão começar a dar a orientação de alguém que tem essa missão de autoridade e de como ele deve agir. Seja uma autoridade macro, de um governante de uma nação grandiosa, ou uma autoridade mais simples, você ter pessoas ao seu encargo ali na repartição pública, por exemplo, ou numa empresa, 2, 3 pessoas. Porque em ambos os casos, o prestar contas vai ser da mesma forma. O modo pelo qual esse ser com autoridade agiu. Se ele foi caridoso, se ele foi justo, se ele cuidou dos seus subordinados, se ele orientou, se ele era exemplo. O texto fala disso, o seu próprio exemplo, porque o melhor modo de você ter influência sobre alguém é dando exemplo. Não adianta só escrever leis, né, estabelecer diretrizes e não cumpri-las, não ter coerência. Então, um líder que tem autoridade, se ele quiser impactar os seus subordinados, ele tem que dar o exemplo. E é isso que eles destacam aqui, porque esses exemplos, bons ou maus, vão influenciar seus subordinados, que veem nessa pessoa uma referência. O texto é interessante quando diz assim: todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Então, nenhum de nós pode dizer assim: mas eu não tenho missão nenhuma. Eu não tenho ninguém sobre o meu comando, ou eu não estou no comando de ninguém. Tem sim. Tem sim. Pode ser até um ser de outro reino. Você tem um animal doméstico em casa, você tem autoridade sobre ele. Como é que você trata esse animal? Você cuida? Você provê? Você protege? Ou você maltrata? Você explora? Então, não é só uma relação no sentido mais amplo de uma autoridade, de um governante, de um chefe de Estado. Não. É um poder sobre outra pessoa, outro ser. Isso já é autoridade. Isso já é ser superior. E aí eles vão realmente dizer que Deus nos perguntará o que nós fizemos, né, com essa autoridade conseguida. Qual foi a nossa ação em relação a quem estava sob a nossa dependência? E aí eles falam o seguinte, que o superior, né, não despreze nenhum daqueles que estejam em sua submissão. Porque para Deus isso não interessa. Todo mundo é igual espiritualmente falando. Então não deve ter um desprezo, deve ter um amparo, uma condução e uma proteção. E aí, do lado do inferior, que se acha comandado por alguém, também há deveres a serem cumpridos. Muita gente diz assim, mas o meu chefe não está dando o exemplo. O meu pai e minha mãe me dizem para fazer uma coisa, mas eu como filho vejo que eles não fazem, então eu estou dispensado de cumprir esse caminho correto. E não deve ser assim. Não é porque o chefe dá um mau exemplo, não é porque os pais não dão um bom exemplo, outras autoridades não vivem aquilo que elas falam, escrevem, orientam, que eu como inferior, né, me sinto na condição de desobrigado a também seguir o mau exemplo deles. Não, a mim me cabe cumprir o que a lei estabelece. E é para o meu próprio bem, não é pensando só num coletivo. O meu próprio bem está em jogo nessa situação. E aí eles falam, se for espírita, ainda mais imperioso é ter essa consciência, porque não é fazer o bem porque o outro está fazendo, é porque ele é bom. Eu tenho que fazer o bem para a minha própria consciência. E não posso dar uma desculpa de dizer assim, meu chefe não é um homem probo e correto, então eu vou roubar a minha repartição, porque ele também faz isso, eu faço. Não. Ele está devendo ali contas a Deus e vai responder pelos seus atos mal feitos, assim como se eu também seguir o seu mau exemplo, vou responder. Então a mim cabe fazer o que é correto, independentemente do exemplo mal ou bem dado pelo meu superior. E o subordinado tem que ter uma posição de humildade, de resignação. Porque às vezes vai haver uma determinação para um determinado serviço que a pessoa não está tão interessada em fazer, que ela não tem uma inclinação para fazer, mas ela precisa fazer para a harmonia do grupo. Salvo situações de abuso, desmando, atitudes mais autoritárias, né, que não é de autoridade, mas de autoritarismo, de ditadores, que a gente tem que representar contra e acionar a justiça. Salvo situações extremas assim, é dever do inferior obedecer e cumprir o que é determinado para aquele grupo. Porque a sua ação de rebeldia, desrespeito, vai comprometer a harmonia daquele grupo. Então, a orientação dada aqui é que tanto o que tem autoridade como o que está recebendo, né, essa autoridade sobre ele, precisam cumprir os seus deveres. E tudo volta à questão inicial do cumprimento do dever. Se cada um de nós cumprir o que lhe cabe, haverá justiça e harmonia social. Se pelo menos um de nós descumprir esse dever, o coletivo começa a ter prejuízos. E isso é visível em nossa sociedade adoecida, materialista, egocêntrica, porque não se vive esse padrão. Então a meta espírita de educar as consciências é cada um de nós despertar para a própria
necessidade de vigilância interior e cumprir o seu papel. Como formiguinhas, cada um cumpre o seu papel. E aí o todo vai ter uma harmonia. A gente não pode esperar que de fora venha algo a nos obrigar a fazer se dentro de nós não tem esse compromisso. Então o compromisso aqui é de dentro para fora. E esse é o convite que a espiritualidade nos faz para que a gente possa regenerar o nosso coração, cumprindo esse dever, e, consequentemente, regenerar a humanidade, o planeta, que vive aí às vésperas desse mundo novo tão sonhado e tão esperançado por cada um de nós. Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. E aí, galera do bem mais linda de todas! Hoje eu quero falar pra vocês que eu não vejo gente morta. Nem é nada mole encarnação. Pois é, né? Tem muita gente que consegue ver as pessoas que estão desencarnadas. Tem gente que tem a visão do plano espiritual tão clara que nem consegue diferenciar o que tá encarnado e o que não tá. Sinistro, hein? Mas sabe que eu nunca vi nenhum desencarnado? Não que eu saiba, né? Acontece que todo mundo tem um grau de mediunidade. Tipo assim, todo mundo consegue se conectar com o plano espiritual de alguma maneira. Sabe quando você tem aquela ideia brilhante que se encaixa perfeitamente com aquilo que você estava precisando? Sinto lhe dizer, essa ideia não foi sua. Ou quando você muda o caminho que você faz para ir para a escola, assim, do nada, e depois você descobre que no caminho que você normalmente faz, aconteceu um acidente e você podia ter se atrasado para a prova. Seu mentor te livrou dessa, hein? Pois então, você acaba recebendo essa influência de alguém, só não sabe diferenciar direito o que é isso e o que é o seu pensamento. E a minha mediunidade se resume a isso aí. Eu não vejo nem escuto nada. Eu fiz 1 ano de estudo da mediunidade, né? Aí chegou aquela hora que tava todo mundo começando a desenvolver a sua mediunidade. Mas aí o monitor virou pra mim e falou: ser dialogador também é legal. E tem esse fenômeno das pessoas acharem que porque você é espírita, você vê espíritos. Mas eu vou te contar uma coisa. Se ser médium ostensivo fosse pré-requisito para ser espírita, ia ter muito pouco espírita. Porque não adianta. Você pode estudar há anos, faz infância, juventude, ESD, mas o espírita continua com medo de sair de madrugada para beber água. E o pior, você tá sozinho na cozinha. Tudo apagado, de pijama, extremamente vulnerável. E aí, de repente, a sua geladeira começa a fazer barulho. Jesus Cristo, que susto! Parece de propósito uma parada dessa. E do mesmo jeito que você não precisa ser médium para ser espírita, também não precisa ser espírita para ser médium. Acontece que várias religiões explicam da sua maneira essa comunicação com o plano dos que não estão encarnados. E de qualquer forma, é uma responsabilidade muito grande. E você? Vê gente morta? Com que frequência? Até mais, galera! Semeando a paz para colher amor. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças.
Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Pouco a pouco a gente cresce, cresce, aprende, serve até cria, cria. Transforma em bem todo o mal em bem, na ação de cada dia. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. Os tesouros que o Pai a todos nós confiou, confiou, terão que ser aumentados, terão, segundo a lei do amor. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. A todos deu livre-arbítrio, deu. A todos deu a razão, razão. E se faz toda a justiça, faz na lei da reencarnação. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. O Pai ama e perdoa, perdoa a todos sem distinção, a todos, bons e maus todos, um dia chegarão à perfeição, chegarão. Passa o tempo e a vida continua, continua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. Desperta, irmão, e confia, confia. A ação tem que ser sua. Diferente move toda a gente a sorrisos de paz. O sol brilha com intensidade em toda a cidade, há esperanças no ar. Queria que em todos os lares as luzes brilhassem com muito esplendor, mas sei
a força do amor. Novo tempo, desejo de paz. É momento de esforçar-se mais em buscar a luz do amor e amar como Cristo ensinou. Nas ruas um ar diferente move toda a gente a sorrisos de paz. O sol brilha com intensidade em toda a cidade, há esperanças no ar. Queria que em todos os lares as luzes brilhassem com muito esplendor, mas sei que o maior presente está dentro da gente, é a força do amor. Novo tempo, desejo de paz. É momento de esforçar-se mais em buscar a luz do amor e amar como Cristo ensinou. Novo tempo, desejo de paz, é momento de esforçar-se mais, em buscar a luz do amor e amar como Cristo ensinou. Ouvimos neste bloco as músicas Ouço Deus com Vansan, Desperta com o projeto Sorriso de Esperança e o Novo Tempo com o grupo Semearte. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. O Ser Consciente é o 5º livro da coleção psicológica de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A querida mentora nos diz que o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez, nos afirma a mentora, aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas descobre-se. A identificação segue-se o trabalho da transformação interior
interior para melhorar, utilizando-se dos instrumentos do alto amor, da autoestima, da oração, que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação, que libera das tensões, da meditação, que faculta o crescimento interior. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existência da criatura. Aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de casas espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos o Instituto Sheila, na rua José do Ó, número 17, Centro. As palestras públicas, terças, 20 horas e sábados, 16 horas. Também na cidade de Campina Grande, o Centro Espírita Novo Tempo, na rua Sinhazinha de Oliveira, número 238, bairro do Palmeira. As palestras públicas, sextas-feiras, 20 horas. Que coisa boa, meu irmão, que alegria podermos terminar mais um programa Semear juntos. Chegamos àquele momento novamente da reflexão para a semana, até a nossa próxima oportunidade. Hoje nós vamos trazer novamente um poema do Espírito Maria Dolores pela psicografia de Francisco Cândido Xavier com o título Razões da Vida. Indagas muitas vezes, alma querida e boa, meu Deus, por que essa dor que me atormenta o ser? E segues, trilha afora em pranto oculto, de sonho encarcerado, a lutar e a sofrer. Anelas outro clima, outro lar e outros rumos. Entretanto, o dever te algema o coração dorido ao campo de trabalho que abraçastes, atendendo na terra a divino sentido. Antes de renascer, os seres responsáveis notam as primeiras dívidas, quais são, e suplicam a Deus lhe conceda no mundo o caminho que os leve à redenção. Não recalcitres, pois, contra os próprios encargos, que te pareceu fardos de problemas. Encontrastes no encalço da conquista de bênçãos imortais e alegrias supremas. A lágrima que vertes, padecendo longas tribulações, entre lutas e crises, é um remédio da vida em nossos olhos, que nos faculte ver os irmãos infelizes. O abandono dos seres que mais amas, criando-te a aflição em que choras e anseias, é um curso de lições em que aprendemos quanto custam na estrada as angústias alheias. Familiares que te contrariam, trazem-nos à lembrança os gestos rudes com que outrora ferimos entes caros no fel de nossas próprias atitudes. A afeição de outras eras que descubras, querendo-lhe debalde a presença e a união, é instrumento de amor que te inspira a renúncia para o trabalho da sublimação. A experiência humana é breve aprendizado, e essa tribulação que te fere e domina é recurso dos céus, em nosso amparo, zelo, defesa e luz da bondade divina. Sofre sem reclamar, a prova que te coube, mesmo que a dor te espanque, atingindo apogeus. E um dia exclamarás, ante os sóis de outra vida, bendito seja a terra, obrigado, meu Deus. Uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase para lembrarmos de Jesus hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. A importância de estarmos atentos, olhando para a nossa vida, para os nossos pensamentos e sentimentos, vigiando e orando, para que possamos nos fortalecer e caminharmos no bem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.